Olá, crianças! Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo sobre o relevo do Brasil. Meninos, vocês lembram o que é relevo? Vocês conseguem lembrar? Relevo são as formas da superfície terrestre. É como a superfície do nosso planeta se apresenta para nós. E essas formas da superfície foram criadas pela ação de agentes internos e agentes externos do modelado terrestre. Né? Vocês sabem o que é isso? Lembram o que é isso? Os agentes internos são aqueles que atuam de dentro do planeta para fora, né? Para a superfície terrestre. A gente tem como agentes internos que modelam o relevo o tectonismo, né, que é a movimentação das placas tectônicas, o vulcanismo e os terremotos. Esses são os agentes internos que atuam de dentro do planeta para fora, para a superfície da Terra. E a gente também tem os agentes externos, que são o intemperismo, a ação das águas correntes, a ação das águas das chuvas, né, dos rios, a ação das águas oceânicas, a ação dos ventos, das geleiras. Essas coisas são os agentes externos que estão na superfície terrestre e que são capazes de modelar o relevo, né, de dar forma à superfície da Terra ao longo do tempo. Sabendo disso, a gente pode agora tentar conhecer um pouco mais do relevo do nosso próprio país. O relevo do Brasil, crianças, apresenta altitudes modestas. O que isso significa? Que o nosso relevo é considerado mais baixo do que outras formas de relevo pelo mundo, né? A gente pode dizer que a maior parte das nossas formas de relevo é antiga. É a mesma coisa que falar que o relevo brasileiro é geologicamente antigo. O Brasil tem dobramentos antigos, por exemplo, que são do pré-cambriano. Crianças, isso é muito antigo. É mais antigo do que os dinossauros, só para vocês terem uma ideia. Aí a gente pode pensar, se boa parte do relevo do Brasil é antiga, isso significa que esse relevo ficou mais tempo exposto na superfície terrestre. Significa que a natureza teve mais tempo para agir sobre esse relevo. Então, as formas de relevo antigas, elas foram muito desgastadas ao longo do tempo. Foram sendo destruídas mesmo. E quem é que foi destruindo, foi desgastando essas formas de relevo? Os agentes externos. A erosão teve muito tempo para ir agindo sobre essas formas de relevo do Brasil, já que boa parte delas é antiga. Só para vocês terem uma ideia, a maior parte do relevo do Brasil não passa dos 500 metros de altitude. Significa que o nosso relevo, né, em geral, não é muito alto. Então, resumindo tudo isso que eu falei, que a gente tem que entender, o relevo brasileiro é de formação antiga e foi muito desgastado. Sofreu um intenso processo erosivo ao longo do tempo geológico. Isso tem que ficar bem claro. E quais são as principais formas de relevo que a gente encontra no território brasileiro? Aqui nós temos principalmente planaltos, planícies e depressões. Essas são as três principais formas de relevo do Brasil. Observem esse mapa físico do nosso país. Essa parte mais escura são as formas que têm maior altitude no relevo brasileiro. As partes em laranja já são, né, um pouco mais baixas do que as mais escuras, e as partes verdes são aquelas menores, são as de menor altitude. Por esse mapa dá para a gente perceber que a maior parte do território do Brasil é mais baixa, né? Alto mesmo, de maior altitude, é aqui nessas regiões mais escuras, que é só uma partezinha menor, né, do território brasileiro. Se a gente for avaliar, a maior parte do nosso território é de altitudes modestas. Esse outro mapa aqui mostra a classificação do relevo do Brasil. Quem propôs essa classificação aqui foi Jurandir Roys, um importante geógrafo e professor brasileiro. Ele que propôs que o relevo brasileiro tem esses 11 planaltos aqui, essas 11 depressões aqui e essas 6 planícies aqui. Os planaltos são as áreas em laranja escuro, as depressões são as áreas em laranja claro
E as planícies são essas áreas em amarelo. Por essa classificação proposta pelo Jurandir Roys, a gente pode dizer que o que tem mais no território brasileiro em termos de relevo? A gente pode dizer que no nosso país existem mais planaltos, né, depressões, do que planícies. A gente tem mais planaltos e depressões do que planícies. O nosso relevo, ele é muito planáltico, né? Tem muitos planaltos. Lembrando que os planaltos são dobramentos antigos, né? São formas de relevo que são mais antigas e que foram muito desgastadas pela erosão, né? Pelos agentes externos ao longo do tempo. E vocês podem ver como as planícies estão realmente em menor quantidade no relevo brasileiro. Então, predominam no nosso país planaltos e depressões, né? Uma coisa muito importante que vocês já sabem, no Brasil não existem montanhas, porque montanhas são formas de relevo recentes, por isso que elas são chamadas de dobramentos modernos. Para que exista uma montanha num país, é preciso que esse país esteja nas bordas das placas tectônicas, né? Porque é o choque de placas tectônicas, principalmente, que vai gerar as montanhas. A gente não está nas bordas, a gente está no centro de uma placa. A gente está no centro da placa sul-americana. É por isso que no território brasileiro não ocorrem terremotos de grande magnitude. É por isso que no território brasileiro não tem vulcanismo, né? Não existem vulcões ativos no Brasil. E é por isso que no nosso país não tem dobramentos modernos, porque aqui o tectonismo, que forma os dobramentos, não atua. Porque a gente está protegido no centro de uma placa tectônica. Então, aqui não existem montanhas. Nós também não temos depressões absolutas. Vocês lembram que uma depressão é uma área mais rebaixada, se a gente considerar as áreas em redor? Aí tem a depressão relativa, que é aquela que está acima do nível do mar, e tem a depressão absoluta, que é uma área mais rebaixada e que está abaixo do nível do mar. A gente não tem a depressão absoluta. E nós também não temos as planícies montanhosas. Vocês lembram daqueles 3 tipos de planície? A planície costeira ou litorânea, a planície continental e as planícies montanhosas, que ficam em áreas montanhosas? Ora, se a gente não tem montanhas, como é que a gente vai ter planície que fica perto de montanhas? Né? Não faz sentido. Então, nós não temos no Brasil nem montanhas, nem depressões absolutas e nem planícies montanhosas. E uma curiosidade, o ponto mais alto do relevo brasileiro se chama Pico da Neblina, que está localizado na fronteira do Amazonas com a Venezuela. E o Pico da Neblina não alcança nem 3.000 metros de altitude, e é o nosso ponto mais alto, viu? O Pico da Neblina só tem 2.993 metros de altitude. Vocês lembram qual é a altitude do Monte Everest, que é o ponto mais alto da Terra? 8.848 metros. O nosso ponto mais alto no território brasileiro tem 2.993 metros de altitude. Planaltos no Brasil. Os planaltos, como vocês devem lembrar, crianças, são aquelas áreas menores que as montanhas e mais ou menos planas, né? São de formação geológica antiga, e por isso os planaltos foram sendo desgastados, foram sendo erodidos ao longo do tempo, né? Eles foram modelados pelos agentes externos, né? Pela força, pela atuação dos agentes externos que modelam o relevo. Os planaltos, crianças, eles sofrem com a erosão. Então, a gente pode dizer que o processo de erosão é superior ao processo de deposição de sedimentos. Tia, não entendi. Traduz. A natureza, ela pode construir ou destruir formas. Quando ela constrói, ela vai depositando sedimentos nos lugares, né? Quando ela destrói, ela vai erodindo. Então, essas formas de relevo antigas no Brasil, né, esses planaltos que são antigos, eles foram sendo destruídos ao longo do tempo geológico. A natureza foi fazendo neles o processo de erosão, de desgaste, de destruição. E isso é muito importante para a gente entender os planaltos no Brasil. Tia, eles foram sendo construídos ou destruídos? Eles foram sendo principalmente destruídos, erodidos ao longo do tempo.
Se vocês notarem, nesses mapas aqui, olhem a quantidade de planaltos que a gente tem. E uma coisa muito interessante, os planaltos no Brasil, eles estão circundados pelas depressões. Vocês percebem isso? Ó? Olhem aqui o número 2, é o Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. O que tem ao redor do número 2? As depressões, ó. O número 20, que é a depressão do Tocantins, o número 19, que é a depressão sertaneja do São Francisco. Então, os planaltos no Brasil, eles são principalmente circundados, rodeados por depressões. Isso é uma característica muito interessante do nosso relevo. E no Brasil, os planaltos mais extensos, né, os maiores, são esse aqui, ó, o número 3, que a gente chama de Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, e esse aqui, o número 7, que a gente chama de Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. São os mais extensos. E aqui a Serra da Canastra, em Minas Gerais, que está bem por aqui, nesse 8, ó, Planaltos e Serras de Goiás, Minas. As planícies, crianças, são áreas mais ou menos planas do relevo, como vocês lembram. Essa é a classificação de planícies, e as planícies estão em construção. São formas de relevo em construção. Por quê? Porque nas planícies a natureza mais deposita sedimentos do que leva embora, né? Nas planícies o processo de deposição supera o processo de erosão. A natureza deposita sedimentos nas planícies. Isso é deposição de sedimentos. Se a natureza levasse embora os sedimentos, então isso seria a erosão. E nas planícies é a deposição que atua mais fortemente, né? No Brasil, a gente tem as planícies marinhas ou costeiras e a gente tem as planícies continentais, mas nós não temos planície de montanha, certo? A gente pode dizer que a principal área de planície do Brasil é a planície do Rio Amazonas, que é essa aqui, ó, o número 23. Mas nós também temos a importantíssima Planície do Pantanal, que é essa aqui, ó, Planície Pantanal Mato Grossense, o número 26. E nós temos a maravilhosa, incrível, cheia de praias belíssimas, a Planície Litorânea, que é o número 28, que na classificação do Jurandir Roys, ele chamou de planícies e tabuleiros litorâneos. As depressões, como vocês bem lembram, são áreas do relevo mais rebaixadas, né, se comparadas às áreas que as circundam. Ou seja, se a gente pegar as áreas que estão ao redor, as depressões estão rebaixadas, né? São áreas rebaixadas, circundadas, rodeadas por áreas mais altas. As depressões, elas são formadas principalmente por processos erosivos. E no Brasil, crianças, é muito importante a gente saber disso. Nós só temos depressões relativas. Vocês lembram, né? Que são aquelas depressões que estão acima do nível das águas do mar. As depressões absolutas, como por exemplo o Mar Morto, né, que é aquele mar lá no Oriente Médio que banha Israel, Cisjordânia, Jordânia, né, aqueles países bem distantes, a gente não tem esse tipo de depressão, que é chamada de depressão absoluta, porque está abaixo do nível médio das águas do mar. A gente só tem aquela que está acima do nível médio das águas do mar, ou seja, as depressões relativas. As duas depressões que se destacam, né, no nosso território, entre tantas que a gente tem, são a depressão sertaneja e do São Francisco, essa aqui, ó, no número 19, e a depressão marginal sul-amazônica, que é esse número 14 aqui. Essa imagem é da depressão sertaneja no Ceará. Observem aqui os planaltos ao fundo e a área rebaixada se comparada às áreas que estão em redor, que é essa área de depressão aqui. E crianças, afinal de contas, qual é a importância do estudo do relevo? Por que é que o ser humano se ocupa em estudar as formas de relevo da superfície? Vocês lembram de a gente falando sobre isso nos vídeos passados? O relevo, crianças, é um dos fatores naturais que influenciam a ocupação humana dos territórios. O que é que isso significa? Conhecer o relevo ajuda na escolha dos melhores lugares, né, dos lugares mais vantajosos para habitar.
Geralmente, os seres humanos preferem as áreas planas, né, onde a gente pode construir estradas, rodovias, ferrovias, e também as áreas de planalto, onde a gente pode construir hidrelétricas, por exemplo. E, na maioria das vezes, nós seres humanos evitamos as áreas de altas montanhas, porque as áreas com altitudes muito elevadas, né, dificultam a nossa fixação, dificultam a gente querer morar nessas áreas. É mais fácil habitar em áreas de planície e áreas de planaltos, que a gente pode tirar proveito disso. Então, a gente pode dizer que o conhecimento do relevo é muito importante para a nossa escolha de onde habitar e para a gente usar os espaços, para a gente usar os territórios no nosso planeta. Aqui são 3 grandes perfis do relevo brasileiro. É como se alguém tivesse feito um corte, né, para a gente observar como é que o relevo se comporta. Tem um perfil na região norte, ó, daqui para cá, percebam. Daqui para cá, se a gente cortasse o terreno, a gente veria essas formas aqui, certo? Essas formas daqui para cá têm cerca de 2.000 quilômetros de comprimento. Só que a pessoa que fez esse perfil teve que reduzir bastante o tamanho, né, para a gente poder observar. Olha o que a gente encontraria lá no norte do país. Planaltos residuais norte-amazônicos, percebam, ó, aqui esse planalto. Aí, perto desse planalto, a gente tem a Depressão Marginal Norte-Amazônica. Ó. Depressão é uma área rebaixada, se eu comparar com as áreas em redor. Bem aqui, a gente tem a importantíssima planície do Rio Amazonas. Olha, é uma planície. É uma área mais ou menos plana do relevo. Aqui a gente tem a Depressão Marginal Sul-Amazônica, né, que eu destaquei anteriormente como muito importante. Olhem o tamanho dessa depressão. E aqui a gente tem os planaltos residuais sul-amazônicos. São planaltos, né? E aqui continua o relevo brasileiro. Aí a gente tem outro perfil, só que agora da nossa região Nordeste. Se a gente pudesse cortar o território, né, observar o perfil do nosso território, daqui para cá, nós veríamos essas formas de relevo. Daqui para cá, no nosso país, é como se a gente tivesse 1.500 quilômetros de extensão. E, mais uma vez, foi reduzido, né, esse território para caber nessa imagem. Olha o que a gente encontraria nesse perfil do relevo. Os planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba, aqui. Encontraríamos a depressão sertaneja, importantíssima, né, na nossa região, e o Planalto da Borborema. Olha que planalto lindo! E aqui os tabuleiros litorâneos, né, aquela área do litoral. Seria esse perfil dessa região Nordeste. E olhem o perfil lá das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Olha o que a gente encontraria no relevo. Se a gente cortasse daqui para cá, a gente encontraria a planície e Pantanal mato-grossense, aqui o Pantanal, ó. Encontraríamos os planaltos e chapadas da bacia do Rio Paraná, olhem que forma de relevo legal. Aí, a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, e bem aqui perto do litoral, nós encontraríamos os famosos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Todos esses perfis nos ajudam a perceber a riqueza de formas do relevo do nosso país, como vocês podem observar na classificação do Jurandir Roys. Olhem quantas formas de relevo espalhadas pelo nosso território, né? O relevo do Brasil é riquíssimo, cheio de formas, muito legal de se estudar. E quando a gente estuda o relevo, né, crianças, a gente está estudando a história do nosso planeta. Quando a gente olha para uma serra, a gente está observando milhões e milhões e milhões de anos de evolução do planeta Terra. Então, toda vez que vocês olharem para uma serra agora, que vocês olharem para um dobramento antigo, é só pensar, nossa, essa serra está aqui há milhões de anos e ela vai continuar aqui milhões de anos no futuro. Então, olhem com carinho para as formas de relevo que estão ao redor de vocês. Tentem perceber as planícies, as depressões, né? Os planaltos, que são as serras e as chapadas. Tentem observar o relevo. Leiam o percurso 20 do livro de vocês, que trata sobre o relevo brasileiro. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!